Olá, meus queridos, muito bom dia, tudo bem com vocês? Cá estamos, mais um Evangelho no Lar, hoje, dia 6/6, graças a Deus estamos aqui, reunidos mais uma vez para lembrá-los, né, fazer o nosso Evangelho no Lar, que é muito importante, né, fazer o nosso momentinho aí de 20 minutinhos que a gente tira para dedicar a espiritualidade, né? 20 minutos que a gente dedica da nossa semana, aí 20, 30 minutinhos que a gente tira da nossa semana para que a gente possa nos conectar com aqueles que nos guardam, aqueles que fazem a nossa segurança diária, aqueles que estão conosco todos os momentos, que são os nossos guardiões, nossos anjos protetores, os nossos guias, né? Ih, caiu. Os nossos guias e todos aqueles que fazem a nossa segurança, a nossa harmonização ao longo da nossa semana, né? Então a gente tira os nossos 20 minutinhos para dedicar esse tempo a eles, né? Para agradecer o tempo que eles estiveram presente conosco, para entender efetivamente aquilo que a gente pode agradecer, pedir as nossas seguranças, as nossas bênçãos, né? Sempre, igual eu sempre falo, mas hoje eu esqueci. Tenha sempre aí junto com você um copo com água, né? Que aí a partir desse momento os seus anjos guardiões que estão aí fazendo a harmonização da sua casa, eles podem fluidificar a água para você, para que você possa beber depois, né? Nesse momento. Enfim, gente, a ideia é sempre que nós estamos aqui para lembrar desse momento de conexão que a gente precisa ter com a espiritualidade, lembrar sempre que Jesus disse, né, através de Mateus, lá no Evangelho de Mateus, disse o seguinte: onde quer que um ou mais esteja reunido em meu nome, com eles eu estarei, né? E aí a gente parte do pressuposto de que nós somos espíritos que estamos pagando o aluguel de um corpo, né, um corpo de carne, que é esse aqui que vocês veem, né? Esse aqui é um corpo que ele é emprestado, né? A espiritualidade empresta um corpo, a Terra empresta um corpo para nós, para que nós possamos evoluir, né? Então, é um corpo emprestado, é um corpo que ele vai se deteriorar depois de um tempo, mas que nesse momento ele serve para nossa evolução, né? E é isso, né? Então, sabendo que nós somos um corpo, nós somos espíritos, né, vivendo dentro de um corpo, a nossa experiência ela é mais extracorpórea do que corpórea propriamente dita, né? Então, sabendo disso, nós temos uma população muito maior de seres desencarnados do que encarnados na Terra, né? Tipo assim, estima-se que para cada um encarnado tem 5 desencarnados. Estima-se, né? Se não me falha a memória, é mais ou menos isso. Então, você imagina a quantidade de seres que não tem aí na sua casa, aqui na minha casa, ou em qualquer outro lugar que esteja reunidos, né, com propósitos, tanto propósitos para o bem quanto propósitos para o mal, com boas intenções ou com más intenções. Então, da mesma forma que você detecta má intenção numa pessoa que está ao seu lado, o ser de luz também, o ser de luz, ou o ser das trevas, ou o ser que não está longe da luz, vamos falar assim, também está aí ao seu lado também. Mas você pode convidá-lo para fazer o evangelho com você e de alguma certa forma ajudar ele no processo de melhoria íntima de cada dia, que é o processo dele. Enfim, então vamos aí fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, à espiritualidade. Vamos nos conectando com os nossos mentores, com os nossos anjos guardiões, e vamos dizendo: nosso divino mestre e salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz,
fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, devidamente conectados à espiritualidade, vamos até Ricardo e Ismael, que são os prepostos de Cristo responsáveis pela segurança e evangelização do nosso país. Junto deles, adentramos as esferas azuladas de Maria de Nazaré, nossa meiga e doce mãezinha espiritual, a quem pedimos que cubra-nos com seu manto azul de amor e proteção, e nos leve assim a Jesus, nosso irmão mestre, a quem pedimos que abra-nos o caminho do autoconhecimento, e que nos leve assim a Deus, nosso Pai, a quem depositamos a prece, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, ao teu reino, e seja feita, Senhor, somente a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, e sempre. Perdoe as nossas dívidas, na medida que possamos perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Gente, meu nariz tampou. Ave Maria. Vambora. Vamos lá. Hoje nós iremos continuar o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que nós estamos lendo, né? E hoje, semana passada, foi o nosso aniversário de comemoração de 1 ano de Evangelho no Lar. Olha só. Dia 31 de 5 de 2025 foi o primeiro episódio que foi ao ar. Aqui hoje nós estamos com um formato um pouco diferente, né? Mas por conta das circunstâncias do dia a dia, mas sempre aqui honrando com o compromisso de estar com vocês todo sábado, né? Às 10h30, fazendo o nosso Evangelho no Lar. Vamos lá, pessoas. Hoje nós estamos aqui no capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Nós começamos esse capítulo na semana passada e hoje nós vamos continuar falando das instruções dos espíritos, né? Falando sobre a afabilidade e a doçura. Vamos lá. A benevolência com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso se afiar sempre nas aparências. A educação e a civilidade do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quando há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma pretendida esconde as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandos, contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transmuda em dardo envenenado quando estão por detrás. A essa classe pertence ainda esses homens benignos por fora e que em sua casa, tiranos domésticos, fazem sofrer sua família e seus subordinados. O peso do seu orgulho e do seu despotismo, parecendo querer se compensar do constrangimento em que lhe puseram alhures, não ousam ser autoritários sobre estranhos que os recolocariam em seu lugar. Eles querem ao menos serem temidos por aqueles que não podem resistir-lhe. Sua vaidade se alegra de poder dizer: aqui eu mando e eu obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Não basta que dos lábios gotejeie leite e mel, se o coração nada tem com isso. Ah, hipocrisia! Aquele cuja afabilidade e a doçura não são fingidas nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pela aparência, mas não pode enganar a Deus. Muito importante isso aqui, gente.
muitas pessoas são assim, né? Que estão à nossa volta. E o mais engraçado é que elas não são elas mesmas, né? O mais cômico que a gente vê nesse tipo de pessoa, nesse tipo de comportamento, que ele é o seguinte: é aquela pessoa, o que que ele quis dizer com isso? É aquela pessoa que na frente dos outros é aquela pessoa mansinha, docinha, não sei o que, lá, lá, lá. Só que na hora que você dá as costas pra ela, ó, cata um punhal e ó, te apunhala pelas costas. É esse tipo de pessoa que ele vem dizer, né? A pessoa que ela é efetivamente doce e afável, né? Que ela é um melzinho afável, aquela coisa. Ela é em todas as circunstâncias. Ela é assim na sua intimidade com a sua família, é, com os seus pares, com os seus namorados, namoradas, enfim. Essa pessoa ela é assim de natureza. Ela tem essa pureza, essa paciência de natureza. Só que existem aquelas pessoas que elas são assim na frente dos outros. Só que a hora que você dá as costas para ela, a hora que ela entra dentro de casa, ela pinta o sete, ela faz um regaço, né? Então, o que os espíritos eles vêm nos instruir é justamente que nós sejamos puros, afáveis, tanto dentro de casa como em qualquer circunstância, para com o outro e para conosco mesmo. E lembre que nós estamos aqui sempre nós estamos aqui num planeta de provas e expiações. Então, o que que nós iremos fazer com as nossas provas e o que que nós iremos fazer com as nossas expiações? Porque elas existem. Elas estão aqui para todo mundo, a todo momento. Mas o que você vai fazer com isso? O que que eu vou fazer com isso? Né? E não adianta nada eu apontar o dedo pro outro e falar assim, ah, é aquele lá, ele é doce por fora, mas na hora que dá as costas ele vira um azedo. Tá, mas e você? A questão sempre é nós olharmos para dentro de nós mesmos, o que que nós iremos fazer com esse sentimento, né? O que que eu vou fazer com isso? Por que que eu olho para isso? Por que que eu posso ser uma pessoa amável dentro de casa e por que que eu posso ser uma pessoa amável para os outros que não têm intimidade comigo e sendo que a hora que eu volto para dentro de casa eu viro o próprio capeta, né? Vamos falar assim, no português, claro. Por que que isso? Por que que esse comportamento se reflete em mim, né? É um ponto de reflexão. É um ponto de reflexão. E por que que eu tenho que apontar o dedo para o outro? Lembre sempre que o julgamento, ó, eu tô apontando o dedo para lá, para você. Mas eu esqueço que tem três virados para mim. Eu tô apontando o dedo para lá, tem mais três apontando para mim. Então a questão maior é o que que eu estou fazendo para mudar o meu comportamento? O que que eu posso fazer para que eu possa mudar a minha sintonia, para que eu possa ser brando de coração? Ah, mas é isso daí, eu tô fugindo de quem eu efetivamente sou. Tá bom. Então você faça os seus ajustes, faça as suas trocas, as suas mudanças e faça as suas escolhas, porque a gente escolhe. Eu escolho ser assim. Não é porque eu sou assim porque eu quero. Eu escolho. Às vezes eu tenho um comportamento que ele é intrínseco meu, mas não necessariamente eu preciso que esse comportamento ele seja exposto. Às vezes eu posso, sei lá, é, ter alguns momentos de agressividade, mas eu não preciso ser agressivo para com o outro. Eu não preciso ser agressivo para comigo mesmo. Entende? Eu posso ter esses traços desses comportamentos. Mas o que eu vou fazer com isso? Se a ideia é que nós sejamos. Vou até pegar aqui de novo. Se a ideia é que nós sejamos doces e afáveis, vamos falar assim, que seja fava de mel, né? Aquela coisinha docinha, sabe? Para que que eu vou ficar olhando para essas situações que não me fazem bem? Que tudo bem que são coisas intrínsecas do meu espírito, né? Que às vezes vêm conosco de outras encarnações, mas eu escolho o que eu vou fazer com esse comportamento. Eu tenho a opção de falar ou não.
Eu tenho a opção de falar, de xingar, de ofender ou não. Eu tenho a opção de ser doce e afável ou não. Eu tenho a opção de dormir ou não. Nós temos as opções, nós podemos escolher qualquer coisa. Nós podemos, a nossa vida, ela é, ela é constituída do nosso livre-arbítrio, né? Deus nos fez imagem e semelhança dele, mas nos deu aqui na Terra o livre-arbítrio para que nós possamos escolher. E a partir das nossas escolhas, nós iremos sofrer as consequências, né? Independente se as nossas escolhas foram boas ou ruins, nós iremos ter as consequências. Sejam elas, se nós plantamos coisas boas, nós colheremos coisas boas. Se nós plantamos coisas ruins, nós colheremos coisas ruins. Isso é a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, né? A lei de a lei também, essa lei ela tem no mundo espiritual, mas ela é constituída de outra forma. Mas enfim, a ideia maior, a ideia principal é que nós olhamos para dentro de nós e vemos o que efetivamente faz sentido, o que não faz sentido. A gente olha para dentro dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos e vê o que efetivamente faz sentido ou não. E se faz sentido, por que que faz sentido? Ou se não faz sentido, por que que não faz sentido? Essa é a grande questão da coisa. Esse é o grande X da questão, que a gente olhe para dentro dos nossos sentimentos e reforme a nós mesmos. A gente não vai mudar o outro. Eu não vou mudar você. Você não vai me mudar, você não vai mudar ninguém. Nós somos os mesmos em essência, nós somos os mesmos desde quando nós fomos concebidos. Vai saber quantas encarnações para trás. Não tem como saber. Nós somos os mesmos. Lógico, a gente vem aprimorando, aprimorando, mas a nossa essência é a mesma. Né? Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Nós somos co-criadores. Da mesma forma que Ele cria, que Ele criou o universo, criou os sistemas, criou os planetas, criou a nós, nós também podemos criar. Né? É o que diz nos livros, né? É o que diz no texto sagrado, né? Na Bíblia. E a partir disso, se nós somos imagem e semelhança, nós podemos mudar os nossos comportamentos. Mas basta ter vontade. Como diz a neurocientista Nete Guimarães, palestrante espírita, né? Ela fala assim: você pode mudar, se quiser. Você pode. É fácil? Não. Não é fácil mudar. Você sair da sua zona de conforto, sair daquilo que está confortável, daquilo que você sabe que funciona, para algo que é incerto, para algo que você não sabe se vai funcionar para você. Então é difícil, é dolorido, é complicado, é complexo você sair de um lugar e ir para o outro, sabendo que esse lugar pode ser que não te pertença. Né? E por um momento pode ser que efetivamente não pertença, mas chega uma hora que vai pertencer. Cabe a você fazer pertencer, cabe a mim fazer pertencer. Então, pessoas, a ideia central sempre do nosso evangelho é isso. Né? A gente olhar para dentro de nós. O que eu estou fazendo comigo? Né? E é o que eu sempre falo para vocês. Vão cuidar da vida de vocês. Vai cuidar da sua vida. Se a sua vida não está bonitinha, você pode ter certeza que tem coisa errada. Se tá tá tudo certinho, tem coisa errada. Não é possível você aqui na Terra, no planeta de provas e expiações, tá com a vida redonda. Não, não pode ser. Alguma coisa dentro de você você precisa olhar. Ou você está fugindo do problema. É o que eu sempre falo. Ah, cuida da sua vida. Seja doce e afável.
Não queira cobrar do outro aquilo que você primeiramente não faz. Ah, muitas pessoas falam, porque a lei do amor, não sei o que lá. Isso da boca pra fora. Mas e da boca pra dentro? Como é que tá? Quem sou eu pra julgar o que essa pessoa faz ou não faz? Eu faço por mim, falo por mim. Se eu falo pra vocês o seguinte, falar, a gente tem que tentar ser o máximo possível, né, doce e afável, ou então ter alguma certo pensamento com relação a isso, eu falo por mim. Eu tento ser essa pessoa tranquila, doce e afável a todo momento. Tem hora que não dá. Tem hora que a gente solta os cachorros, mas volta pra linha. A ideia é essa, não é porque eu errei uma vez. Beleza, errei, foda-se o resto. Não. Se eu errei, volta pro trecho, volta pra linha. A nossa evolução ela é gradual. Gradual, passo a passo, dia após dia, momento após momento. Se eu errei hoje, pode ser que eu não erre depois, né? E isso é gradualmente. Não é porque eu errei neste momento que significa que amanhã eu vou errar de novo, né? E por isso que eu falo, cuida da sua vida. Se a sua vida está tão tranquila a ponto de você nem saber se você está errando ou não, então tem coisa errada, certo? Pessoas, nossa mensagem de hoje foi essa. Uma mensagenzinha simples, mas deu pra gente discorrer um puta de um assunto, né? E enfim, vamos aí caminhando para o nosso encerramento. Vamos fechando novamente os nossos olhos, vamos elevando nosso pensamento à espiritualidade, vamos agradecendo mais uma semana que passou e mais uma que se inicia a partir de amanhã, né? E nós possamos estar devidamente conectados conosco mesmo, para que nós olhemos para dentro de nós, né? Façamos o nosso processo de reforma íntima, façamos o nosso processo de autoanálise e vamos pedindo licença para toda a espiritualidade presente em cada lar aqui representado. Licença para nós fazermos o nosso encerramento dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue por nós, nós que somos os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Graças a Deus. Pessoas, uma excelente semana para vocês, um excelente final de semana. Excelente semana que se inicia a partir de amanhã. Nos vemos semana que vem, pontualmente, no sábado às 10h30. Um beijão, fiquem com Deus, cuidem da vida de vocês. Beijão, até mais.